E agora a gente muda de assunto para falar que o governo federal autorizou o reajuste de até 4,33% no preço dos medicamentos, dos remédios, para 2019. E com isso, quem precisa utilizar acaba optando aí pelo preço mais em conta, que talvez encontre aí nos genéricos, nos similares. E hoje a gente fala sobre a eficácia desses medicamentos, como eles agem no caso, né? E a nossa convidada é a professora Liege Bernardo. Liege Bernardo, tudo bem? Tudo. Seja muito bem-vinda ao Ver Mais, que é professora do curso de farmácia aqui da nossa Univale e entende tudo sobre esse assunto. Tudo bem? Tudo bem, Flávia. Quando a gente fala em medicamento genérico, eles são mesmo assim mais em conta ou pode acontecer de sim ou não? Sim. Olha, nós temos sempre um medicamento que a gente chama de referência, que é o medicamento inovador. Então, o medicamento genérico e o medicamento similar, ele tem uma tendência a ser mais barato. Por quê? Porque, na verdade, o medicamento inovador, ele tem um valor agregado, que é o valor da pesquisa de desenvolvimento. Ah, entendi. Então, esse valor, ele agrega. Hoje, o que vem acontecendo com os laboratórios? Alguns laboratórios que são laboratórios de referência, ou que têm um medicamento de referência, depois que a patente dele é liberada para produzir genérico, para produzir referência, eles também abaixam o preço. Ah, então a concorrência acaba gerando um menor preço. É bom para o consumidor. Importante. E o que a gente pode, para a gente explicar, relembrar para quem não tem conhecimento, né? O genérico, ele é exatamente o medicamento de referência? Eu até trouxe 3 medicamentos e aqui o exemplo é olhar a diferença que tem. Acho que eu vou fazer assim que daí melhor. Deixa eu ver. Minha mão não vai... Eu acho. Vamos lá? Vamos. Eu te deixo. Qual que é o referência? Que é o O primeiro? referência é esse daqui. Que é o que geralmente o médico não, receita, não? Nem sempre. Eles já estão trabalhando com genérico? Nem sempre. Também, porque é importante o seguinte. Aqui não é laboratório, é para a gente olhar. Esse medicamento foi quem desenvolveu a molécula que a gente chama nimesulida, que é um anti-inflamatório. Com o passar, normalmente depende muito tempo da patente, de 5 anos, de 10 anos, porque a gente tem que entender que quando se libera num país a produção de similar ou de genérico, a gente está discutindo o acesso ao medicamento. E são políticas de acesso mesmo, que eu começo a criar uma lei de mercado. Então, o que modifica? O medicamento, ele é feito com substâncias para dar volume. Então, a gente fala, no comprimido, eu tenho outros pós. Eu tenho, às vezes, um corante, eu tenho outras substâncias. No líquido, eu tenho corante, eu tenho conservante. O que acontece entre as 3 diferenças aqui que eu falo? Eu tenho aqui um genérico e eu tenho um similar. O genérico, estou vendo aqui, né, gente, vem escrito, né? Sempre. E o similar não Ele não tem um encontrei. nome. Não, ele tem um nome, ele tem uma marca. Por exemplo, essa marca é Neosulida. Eu vou dar um exemplo. Novalgina é referência. Anador é similar, que é bem conhecido. Cataflã é referência. Biofenac é similar, que são medicamentos que se usa muito. O que aconteceu? Ele tem esse genérico e tanto esse similar, ele tem a mesma quantidade da substância que vai fazer o efeito. Ok? Porém, o que pode mudar daqui para cá? Esse pó que dá o volume no comprimido, o conservante. Eu posso mudar todos que a gente chama de excipiente. Eu quero destacar, então, assim, para nós, a gente pensa que esse pó não vai mexer no efeito, não vai dar reação. Por exemplo, pode. Eu vou pegar um comprimido que eu tenho muita lactose como pó. E aquele paciente sempre usava um que não tinha lactose no pó. Lembra que a gente tem intolerância à lactose? Sim. Aquele pode dar diarreia. E tanto que não é perigo, porque a gente tem que destacar, e eu gosto sempre de destacar, tanto na sala de aula com os farmacêuticos que estão indo para o mercado, como para o consumidor. Entender que no nosso Brasil foi uma luta muito grande. Desde 1998, nós temos uma política que regulamenta o medicamento no país, que promoveu o acesso. Isso é importante. E se a gente, no caso, se o médico receitar esse daqui, que é o referência, né? Ok.
mudar para o genérico ou para o similar, a gente pode chegar no balcão da farmácia e falar, ó, é mais em conta, essa mudança pode ser sugerida ali pelo farmacêutico. Você pode fazer mesmo? essa intercambiabilidade. Só que a lei diz isso, por isso que eu te falo, o teu direito de ser atendido por um farmacêutico. Por que que a lei fala assim, ó, o farmacêutico deve carimbar a receita? Porque ele precisa avaliar. Você tem intolerância a alguma substância? Ele vai poder te dizer se... Ele precisa olhar o que tem. Não é simplesmente uma... Eu preciso assegurar. Eu fiz um exercício com ibuprofeno. Você me falou que você tem filhos. Ibuprofeno é muito usado, não é utilizado por super, criança? Eu peguei 20 marcas comercializadas no país. Eu vou te falar, um tinha corante amarelo, um tinha corante vermelho, um tinha corante laranja, outro não tinha corante. Um tinha açúcar, outro não tinha açúcar. Quantas crianças a gente sabe que tem alergia a corante vermelho? Então é daí que vem aqueles comentários que às vezes dizem que o genérico ou similar não faz efeito, por causa do componente. Então, para a gente encerrar, qual é a dica? É quando chegar na farmácia, se você chama o farmacêutico. Perfeito. Eu quero fazer intercambiabilidade, chama o farmacêutico. Por quê? Quero deixar uma dica. Medicamento de baixas doses. Para tireoide, anticoncepcional, não fique trocando a marca, porque pode dar diferença. Medicamentos de doses acima de 5 de miligrama, não micrograma, não tem problema. Mas quem vai saber isso é o farmacêutico. E fica a dica, não é porque eu sou farmacêutica, é porque eu sou professora. Sempre o farmacêutico está na farmácia para assegurar a segurança do paciente. Verdade. Obrigada. Eu sempre chamo o farmacêutico. Obrigada pela participação hoje aqui, professora.